Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Dá uma olhada para essa pessoa linda que está aí do seu lado, à sua volta. Acena, manda beijo, diga boa noite, a paz. Glória a Deus. Que alegria imensa. A oportunidade de mais uma vez nos reunirmos no nome do Senhor, para engrandecer esse Deus tão lindo, tão poderoso, esse Pai de amor, que merece toda a nossa entrega, que merece todo o derramar do nosso coração. Quantos acreditam dessa maneira? Dá um aceno aí. Levanta a mão então bem alto lá, joga para cima lá, a sua expectativa dessa noite. Por que você saiu da sua casa? Você veio se oferecer ao Senhor, você veio entregar algo a Ele nessa noite. E você que veio para se entregar, para se render, o Espírito de Deus já está tomando esse ambiente. Essa casa, Pai, é tua. Faz, Senhor, aquilo que o Senhor queira. Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito de Deus. Tu tens liberdade para fluir. Tu tens liberdade para agir. A tua palavra, Senhor, coopera conosco. E nós sabemos que estamos vivendo um tempo aonde há manifestação dos teus sinais, dos teus prodígios, das tuas maravilhas. E nós, ó Pai, damos início a essa reunião, quebrantando o nosso coração diante de Ti, declarando que reconhecemos o Teu senhorio sobre nós, declarando, Pai, que reconhecemos que somos pecadores,
e que carecemos da tua misericórdia. Nós carecemos do teu perdão, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque sabemos que a única coisa que pode impedir o teu agir aqui nesse lugar são os nossos pecados que nos afastam de ti. Mas nessa noite, Pai, nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, que nos redime de todo o pecado, que nos limpa, que nos purifica e que nos une a ti. E com alegria e liberdade nós podemos entrar na sala do trono e declarar que temos prazer em estar na tua presença. Temos prazer em nos derramar diante de ti. Pai querido, obrigado pela autoridade delegada a nós enquanto igreja. Obrigado pela autoridade delegada a nós, porque o lugar do nosso adversário é debaixo dos nossos pés, e porque ele não conseguiu nos prender em nenhuma outra situação, e nós estamos aqui para te honrar e para te adorar com tudo que somos e com tudo aquilo que temos, apesar de nós. Recebe nessa noite toda a nossa entrega. Recebe nessa noite todo o altar de louvor, de adoração que levantamos a ti. Digno de honra, digno de glória. Aplauda o Senhor no seu lugar. Juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Viemos te encontrar, pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vamos festejar, juntos celebrar
ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Senhor. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Olha o que ele fez. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória. Levante suas mãos e declare: aquele que me fez forte, Ele me fez, aquele que me fez viver, Ele te livrou, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Declare: seu nome é maravilhoso. Ele é conselheiro, e o nome dele poderoso Deus. Mais uma vez, seu nome é resplandecente, seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Aplauda Ele. Eu quero ser um instrumento, eu não quero ser presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser artista,
pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero, eu quero desaparecer, pois só existe alguém aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a sua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe alguém aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, santo, Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és.
vestes, Senhor. Menos de mim e mais da tua presença, e mais da tua presença, oh Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só
ti, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, Ele está às portas. Jesus está às portas. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há tantos sinais acontecendo, e isso só nos revela ainda mais que o Senhor Jesus está às portas. Oh, como igreja, nós clamamos a Ti. Ora vem, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. É tudo apesar de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Deus, que tem sofrido grande tribulação, sofrimento nesses últimos dias. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos levanta, mas também o Senhor é aquele que nos lembra que o grande dia do Senhor está por vir. E será que você, como igreja hoje, você pode se alegrar, porque o Senhor está às portas e Ele vem buscar a igreja que ama o noivo. E o nosso maior prazer é poder contemplar a beleza do noivo e poder celebrar por toda a eternidade que nós, como igreja, vencemos. Oh, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, ansiosamente, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo, esse é o nosso noivo. Eu não, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Aleluia. Senhor, sopra neste lugar, manifesta a Tua presença, nos toque. Estamos sedentos pelo Seu toque, pela Sua palavra. Manifesta a Tua glória. Coloca outra cena para mim, por favor. Manifesta a Tua glória. Estamos aqui, Pai, sedentos e famintos, para receber algo que só o céu pode nos entregar. Nos submetemos ao mover do Teu Santo Espírito, nos quebrantamos, renunciamos tudo aquilo que não Te agrada
E queremos, Senhor, estabelecer uma nova aliança contigo e declarar que somente Tu és o nosso Deus, Senhor e Salvador, e que não temos outro além de Ti. Aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e que não desceu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tira os olhos de tudo aquilo que o inimigo quer te mostrar, porque é assim que ele te tira da sua presença. Você deve olhar para a palavra, e quando você coloca os olhos na palavra, você coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tira os olhos dos problemas, das dificuldades e das lutas, e chega aqui e diga: Senhor, nada vai me impedir de entregar o meu louvor e adoração. Eu te amo, e eu sei que Tu me amas. Eu quero, Senhor, viver para Ti e ser aqui na terra uma manifestação do Teu amor, do Teu livramento, da Tua guarda, da Tua proteção, da Tua provisão, do Teu cuidado, do Teu sustento, do Teu milagre. Oh, requei calamanassa. Tira os olhos daquilo que o inimigo quer te mostrar e coloca os olhos na palavra, em Jesus. Creia no Teu milagre. A Tua bênção já está a caminho. Você não tem motivos para desistir, para retroceder, para voltar atrás, mas você tem motivo para glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, requei calamanasso, chequei calamanasso. Oh, requei calamanassá. Aleluia. Manifesta, Senhor, a Tua glória neste lugar. Oh, requei calamanassou, checalamanassa. Te coroamos, te exaltamos, te bendizemos, te entronizamos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vocal, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana. Obrigado pelas guerras travadas e pelas vitórias conquistadas. Obrigado porque o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, das setas inflamadas e envenenadas do diabo. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio, rocha, fortaleza, escudo. Obrigado pelos Teus anjos que acampam ao nosso redor, nos protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Obrigado pela nossa cura. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado pela nossa provisão diária, pelo pão de cada dia sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pela cama que dormimos, o travesseiro que apoia a nossa cabeça, a casa, Senhor, que nos protege, o carro que guiamos, o trabalho que temos, pela igreja onde congregamos, o vaso onde o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos achou. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Olha para quem está do seu lado, diga: como é que vai? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Dá uma palavra para esse irmão. Glória a Deus. Que bom que a chuva não segurou vocês em casa. Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Vi aqui o pastor Paulo Magalhães, a missionária Isilda. Vi ali também o pastor Marcos Roberto, vereador em nossa cidade. Teu nome? Jeane. Seja bem-vinda, viu? E boa noite também a todos vocês que estão aqui. Que alegria vê-los aqui. Amém? Muito gostaria de dar boas-vindas. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que estão neste culto presencial. E você que está em casa, você que está trabalhando, você que está em trânsito, você que está de férias, você que está viajando, eu gostaria de abençoar sua vida
E vamos continuar juntos até logo mais no encerramento deste culto. Entregue ao Senhor o teu louvor, a tua adoração, porque somente Ele é digno. Diga, Mateus. Está tudo certo? Tá bom. Queridos, eu gostaria que vocês nos acompanhassem pelo Facebook, você aqui da igreja e você que não está aqui. Se você ainda não nos acompanha pelo Facebook, eu gostaria que vocês nos acompanhassem. Nós temos lá cerca de 5.000 pessoas que nos acompanham no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo aquilo que acontece em nosso ministério. Gostaria também de convidar você a conhecer o nosso canal no YouTube. Hoje nós somos cerca de 14.800 inscritos. Temos lá quase 350 vídeos que já foram assistidos por cerca de 1.200.000 pessoas. Eu gostaria de pedir a você para que você se inscrevesse no canal, para que você possa deixar o seu like e também o seu comentário. Por outro lado, eu gostaria que você acessasse também o nosso site www.igrejadafecristã.com.br e também conhecesse o nosso Instagram, onde tivemos o nosso culto dos jovens e adolescentes, e foi uma grande bênção, aleluia! Fora que tivemos esta semana, na terça-feira, um culto maravilhoso com as mulheres. Parabéns à pastora Michele e à pastora Janaína e equipe que encabeçaram esse lindo trabalho. Nós tivemos assim um número surpreendente de mulheres que vieram para cá buscar a Deus neste encontro maravilhoso. Amém? Mais algum recado? Mais alguma coisa? Naide, se a tua filha não está, você me responde. Tá certo. Foi arrebatada? Está ali? Eu vi aqui a Bia, a vozinha querida, tudo bem? Que bom vê-los. Tivemos na sexta-feira o Renan pregando, foi uma bênção também. Tivemos o Douglas, que ministrou sobre finanças, a Karina que abriu o culto. Glória a Deus, que bênção que foi, né? Tudo bem, está tossindo, Hamilton? Não? Estou sabendo do remédio que você toma, não é? Mas tudo bem, né? Glória a Deus. Leandro, não veio, Leandro? Está trabalhando, pensei que tinha jogo hoje. Brincadeira. Tudo bem, Edna, querida? Deus abençoe. Amados, eu gostaria de dar uma palavra inicial para vocês sobre finanças. Olha aqui, Rose e Toninho. Preciso falar do aniversário dele. Ele fez aniversário semana passada, ele estava de viagem. Essa semana a gente comemora sem desculpa, tá? Olha aqui que bênção. Eu vejo isso aqui, eu lembro de vocês. Não é? Uma grande bênção. Trouxe aqui para me ajudar. Imagina só o perrengue. Estava fazendo um casamento em Atibaia, quando cheguei no ponto crucial da ministração, quando fui contar a história dos dois, o celular apaga. Mas eu tinha ali um sobressalente. E resolvi o problema, graças a Deus. Que bom, né? A gente hoje tem alguns recursos que pode realmente nos socorrer. Muito bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Salmos capítulo 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf, versículo 1 diz assim. Achou aí ou não?
Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui nós vemos Asaf abrindo o coração. E como é bom quando nós podemos abrir o nosso coração. Temos dificuldade para abrir o nosso coração para aqueles que convivem conosco. Mas aqui Asaf, ele rasga o coração ao escrever um salmo, porque ele reporta a Deus a sua tentação. Ele fala a respeito de algo que quase implicou na sua queda, uma queda sem volta, por conta dele ter tirado os olhos de Deus. E quantas vezes nós somos tentados, principalmente no tempo que estamos vivendo, a tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos nos ímpios, naqueles que não temem a Deus. E ele fala aqui a respeito de algo interessante. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele considera algo que é muito importante para nós. Sabe quando nós tropeçamos e caímos? Quando o nosso coração é contaminado. Quando nós permitimos que o nosso coração se contamine. E o diabo conhece a fraqueza de cada um. E o diabo, ele age de uma forma muito discreta, mas avassaladora, para desviar você do caminho e levar você à destruição. Uma das formas que ele faz é esfriar você espiritualmente e roubar a sua fé. Diga comigo, esfriar espiritualmente e roubar a fé. Quando isso acontece? Quando nós nos distanciamos de Deus. Quando o diabo, ele diz, vem aqui, eu quero te mostrar algo. E muitas vezes, nós fazemos como Eva. A ordem que Deus tinha dado é para que não se comesse da árvore do fruto do bem e do mal e da árvore da vida. Ou seja, eles não deveriam nem chegar perto. Mas ela passeava por aquela região proibida. Ela olhava para aquela árvore e a Bíblia diz que ela desejava comer do seu fruto, porque ele parecia agradável aos seus olhos. Ou seja, o diabo nos chama e ele nos faz dar uma olhadinha naquilo que nos atrai, e com o seu engodo, ele nos tira da presença de Deus. E olha aqui, a fraqueza de Asaf estava no seu coração, por conta daquilo que era financeiro, econômico e material. Quando você se converte verdadeiramente, você entrega esta área também nas mãos de Deus, para que você não viva como você vivia, preso por um espírito de avareza, com soberba, arrogância, prepotência, mesquinhez. Então aqui ele fala do coração puro. Diga, eu preciso conservar meu coração puro. Agora ele confessa, quanto a mim os meus pés quase, diga aí quase, se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Não precisa falar, mas você já teve inveja dos soberbos, ou dos ímpios, ou dos irmãos? Olha só, quando um crente compra um carro, você vai olhar com a mão no bolso, dá uma volta, olha o carro e pergunta, pagou quanto? Que ano é? Qual modelo? É flex? Vai pagar em quantas vezes?
Não tinha outra cor. Se fosse eu, compraria outro modelo. Não sou muito chegado nesse tipo de carro. Amados, nós manifestamos a nossa inveja. Quando você compartilha uma bênção com alguém e ele não sorri, ele cerra os dentes, ele manifesta a sua inveja. Quando aquela sua amiga diz: troquei meu jogo de cozinha, comprei agora um planejado dos meus sonhos. Ela chega em casa e a primeira coisa que ela faz é infernizar a vida do marido. A fulana de tal trocou o seu planejado da cozinha, pagou só 40 mil reais. Ela não comprou nas Casas Bahia. E você podia me dar um jogo de cozinha. Eu estou querendo um de 60. Porque ela precisa ser mais do que a outra. A pessoa arruma um emprego. Você diz assim: não vai parar. Não é de trabalho. É preguiçoso. O tempo todo nós manifestamos a nossa inveja e achamos que isso não tem problema. Você sabia que a inveja fecha as portas da bênção? Ou a porta da bênção? Lembra do coração puro que nós falamos aqui no começo? Agora, não podemos descuidar do nosso coração. Aprenda a festejar. Glória a Deus, que bênção, que bom. Trocou o carro, aleluia. Vai fazer uma viagem, amém. Que Deus abençoe, se divirtam. A minha amiga vai viajar. E o mais longe que eu fui de Bragança foi Carapicuíba, Barueri, Jandira. Está explicado porque muitas vezes a gente não tem alguma coisa, ou porque muitas vezes a gente não é promovido, por causa do nosso coração. Quando alguém é promovido no teu trabalho, como é que é? Dói o cotovelo. Não, eu pensei que eu seria o escolhido para a vaga, e não essa pessoa. Eu estou aqui mais tempo. Eu sou melhor colaborador do que ela. Ou seja, esse espírito, muitas vezes, corrói o nosso coração. E olha só, depois você vai ler melhor este salmo e vai entender o que eu estou falando. No versículo 12 diz assim: eis que estes são ímpios, pessoas sem Deus, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. É isso que o diabo quer que a gente pense. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas não é feliz. Ela tem uma casa, mas não tem uma família. Ela tem um colchão, mas não tem uma noite de sono tranquila. Ela tem dinheiro, os melhores planos de saúde, os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas não é saudável. Nós olhamos muitas vezes para aquilo que o inimigo quer nos mostrar, e a gente olha para a nossa realidade e diz assim: eu trabalho tanto, eu dou duro, eu sou honesto, mas por que eu vivo essa vida? Olha só o que Asaf fala. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Do que adianta ser crente e lavado as minhas mãos na inocência? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia
a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Quantas vezes eu também fiquei perturbado? Quantas vezes eu também fui tentado a ter ciúme, a ter inveja? Por exemplo, eu passo na frente de uma igreja e ela está bombando, tem mais carro do que na nossa porta. A igreja está mais próspera do que a nossa. Não tem aonde colocar gente. Aí eu abro a janela do carro, estendo a mão para fora e digo assim: Senhor, abençoe muito mais este ministério, abençoe muito mais esses pastores, abençoe muito mais, que dobre o número de carros, que dobre o número de irmãos, que dobre o número de visitantes. Sabe o que eu faço? Eu piso na cabeça do inimigo. É assim que você tem que fazer. Não deixe essas coisas tomarem conta de você. Se alegre com aqueles que se alegram. Queridos, deixa eu tomar uma aguinha, ainda estou com aquela tosse alérgica. Se alegre com aqueles que se alegram. Amém? Também falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobretudo perturbado. Quantas vezes então a gente fica perturbado? O segredo não é se você fica ou se você não fica, é o que você faz com esta perturbação. O que você faz com essa tentação? O que você faz com essa mentira do diabo? Não aceita. Se você tiver um coração puro, o Senhor vai te promover ao seu tempo, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te fazer feliz. Com todas as dificuldades que passamos, Deus tem sido Deus na nossa vida. Agora, Deus não tem culpa das dívidas que entramos sem pedir direção a Ele. Nós achamos que vamos dar conta de assumir aquela despesa, aquela dívida. E daqui a pouco você contrai uma, contrai duas, contrai três. Daqui a pouco seu salário está comprometido. E tem um segredo: não gaste mais do que você ganha. Olha para quem está do teu lado, diga aí: não gaste mais do que você ganha. Cabeção. E a gente faz isso, não faz? Aí depois vem aqui: pastor, só pode me ungir com um galão de... Quantos litros tem aquele latão assim? De óleo queimado, óleo diesel queimado. Tem que ungir esse irmão com óleo diesel queimado. Você imagina? Vem, pastor, ora por mim. Um anjo não vai descer do céu para pagar a tua conta. Você vai ter que fazer um acordo, vai ter que parcelar, vai ter que pagar em suadas e eternas prestações. E deve aprender a nunca mais se endividar. Mas a gente gosta de se endividar. Gosta de perder o cartão. Gosta que o nome vai para o SPC, Serasa, cartório de protestos. Se a gente não gostasse, a gente não deixaria ir. Sabe por quê? O inimigo é sorrateiro. Brilha os nossos olhos. A gente quer o que não é para nós, pelo menos até aquela hora. Vamos esperar um pouco? Vamos guardar dinheiro, vamos comprar à vista, vamos economizar. Mas a gente não faz assim. A gente faz tudo errado. E depois bota a culpa no diabo. Então, amados, eu me lembro de um irmão muito querido. Ele limpou o nome e tentou comprar uma casa. Não deu certo. Ele falou: só de raiva eu vou sujar meu nome de novo. Olha, peça para Deus te dar sabedoria, discernimento e estratégia para lidar com o dinheiro. Porque você tem que ser uma pessoa bem-sucedida. E se você for fiel no pouco, existe uma promessa: o Senhor te colocará sobre muito. Você não faz algo para Deus como barganha, troca, comércio.
você faz porque você ama o Senhor. Você não dizima e oferta com medo de ir para o inferno. Você não faz o que faz movido por um outro sentimento, porque Deus vai honrar a intenção do teu coração. Porque tem muita gente que faz a coisa de forma interesseira. Mas existe uma consequência quando você é fiel ao Senhor. Aquela fidelidade vai te alcançar. E o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai te socorrer. E o Senhor vai te prosperar. Posso ouvir um amém? Você está numa igreja que não é apelativa. Púlpito para nós não é balcão de negócios. Bíblia não é produto. E igreja não é público consumidor. Tudo que nós fazemos é porque amamos a Deus. Vamos terminar de ler essa passagem para a gente encerrar? Diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado até que entrei no santuário, na casa de Deus ou no descanso de Deus, que pode ser o lugar que você escolhe para se encontrar com Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Tu o lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento. É assim mesmo, né? Hoje está bem, amanhã está mal. As pessoas vivem de aparência. Você acha que está tudo certo, amanhã dá tudo errado. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda. Quer dizer, a pessoa, eu tive um pesadelo. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, deixou de ser aquilo que era, de bênção a gente amarga, e nada saiba, era como animal perante ti, irracional. Todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza no meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, ou se distanciam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Você pode fazer a sua oferta através do nosso Pix, do nosso QR Code. Você também pode fazer com as maquininhas. Nós temos aí 2 maquininhas. Uma está com o Fábio e outra está com a Michele. Você pode pegar um envelope e preencher este envelope. E eu desafio você a entregar a sua oferta nesta noite, a cuidar da obra de Deus, a manter esta igreja de portas abertas e de ser o mantenedor desta casa, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida. Destrava isso. Que deste altar haja uma palavra de liberação para você. E que você viva o milagre do Senhor. Amém? Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és
deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ficar em pé. Nós temos aqui um pastor, uma missionária, um pastor ali. Vou pedir para o pastor fazer uma oração abençoando essas ofertas. Amém? E depois a Isilda dá uma saudação. Tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade de podermos ofertar a Ti e devolver aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu primeiro sabedoria, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu saúde, para que nós trabalhamos, para que nós possamos devolver esse dízimo, essa oferta. Pai, que o Senhor nos ensine, como o pastor pregou, a dirigir, Senhor, a governar os nossos recursos financeiros com sabedoria. Pai, nos livra das tentações de comprar além do que nós precisamos, de ter além do que nós precisamos. Nos guarda das tentações dos olhos, de cobiçar tantas coisas, Senhor, que muitas vezes nós nem precisamos e nem usamos. Mas que o Senhor nos dê a sabedoria para administrar os recursos bem e investir na Tua obra, para que mais almas sejam ganhas em o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que ofertaram e dizimaram hoje com alegria no coração, que o Senhor derrame as bênçãos abundantes, que o Senhor prospere de forma sobrenatural. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos. Deus abençoe. Pode sentar. Missionária Isilda, vem dar uma saudação para a igreja. Lembrei do Brasil para Cristo, né? Dá uma saudação para a igreja. Venha cá. Você está bem? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que momento maravilhoso, né? De nós podermos estar aqui reunidos. Com chuva, com frio, mas felizes porque estamos na casa do Pai. Felizes porque o Senhor nos trouxe aqui. Como é bom, né, irmãos? Como é gostoso. Vou deixar um versículo para você, que o Senhor tocou no meu coração, assim que o pastor falou, que eu iria dar uma palavra. Então vou deixar com você no livro de Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11 diz assim, olha: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Esta palavra, irmãos, fala muito ao meu coração. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre dar graças ao Pai, porque o Senhor se alegra quando nós somos gratos. Mas o Senhor se alegra também quando nós falamos com Ele. Porque a oração nada mais é do que nós estarmos falando com o Pai. Conversando com o Pai. Nos entregando ao Pai. E quando nós fazemos isso, irmãos, o Senhor vem e fala assim, que Ele sabe o pensamento que Ele tem de você. O Senhor sabe os meus pensamentos. Ele sabe aquilo que se passa no meu coração, no seu coração, na sua mente, na minha mente. E o Senhor diz
todas as vezes que nós o invocarmos e orarmos a Ele, Ele nos ouve. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Aleluias! Que coisa mais grandiosa do que isso? Ouvimos uma palavra maravilhosa aqui pelo pastor Alberto. Que coisa gostoso é você ter um pai que quando você fala com ele e ele te ouve. Porque tem pai por aqui na terra que não nos ouve, mas aquele lá nunca falha. Ele sempre nos ouve. E ele ainda fala: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O nosso coração, irmãos, é uma fonte de amor. Nosso coração é uma fonte que tem que despejar amor. Se nós não fôssemos pessoas que conhecêssemos a palavra de Deus, fôssemos leigos, talvez até nem chegássemos a uma conclusão tão maravilhosa como essa. Que o nosso coração é uma fonte. Não se esqueça disso. Eu me alegro muito pela minha vida, irmãos. Pela minha vida. Pastor Alberto, essa semana encontrei com uma pessoa e ela falou para mim assim: missionária Isilda, eu quero muito agradecer a você. Falei: opa, o que será que eu fiz, né, que eu mereço um agradecimento tão grande assim? Eu hoje sou alguém, porque um dia a senhora bancou todo o material da minha escola. Eu nem lembrava disso, porque nós dávamos muito material, né, Alberto? Naquela época em que o governo não bancava o material do aluno. Então a nossa entidade doava 250 material todo ano para 250 alunos. E ele hoje é formado em faculdade, tem uma vida próspera. E ele veio com aquela alegria dele encontrar comigo e dizer: eu nem lembrava que era ele. Mas ele não esqueceu. Se ele, uma pessoa humana como nós, não esquecemos de um bem que alguém lhe faz, imagine o nosso Pai maior. Imagine o seu Deus, o nosso Deus. Quando nós chegamos a Ele, somos gratos, irmãos. A gratidão a Deus reflete na nossa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho louvado muito a Deus nesses últimos dias. Eu tenho corrido muito por aí, tenho falado com muita gente, tenho louvado muito ao meu Deus, e tenho agradecido muito por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Se hoje o Senhor chegasse e me levasse, eu iria contente, eu iria satisfeita, porque eu sei o Deus que eu creio e o Deus que eu sirvo, e o quanto Ele me ama, e o quanto Ele te ama. Ele não é diferente com você. Então, esta passagem me chamou a atenção. Logo em seguida que o pastor Alberto falou, nossa, Deus pensa em mim. O Senhor pensa em você. O Senhor ama você. O Senhor quer que você realmente saia debaixo de chuva, de um frio, venha ao templo, porque no templo nós temos um encontro maravilhoso com Ele. E é no templo que Ele nos abençoa cada vez mais. É no templo que é a libertação, é no templo que é a cura, é no templo que as coisas acontecem. Obrigada, pastor Alberto. Você sabe que você mora no nosso coração, Janaína, que está linda, maravilhosa. Vocês são do nosso coração, você sabe disso. Obrigada por tudo. Obrigada, igreja. Uma salva de palmas para o Senhor. A Ele a honra, o louvor e a glória. Queridos, nós estamos em dias de decisão por conta das nossas eleições. Nós temos o pastor Marcos Roberto, que é vereador em nossa cidade. Eu gostaria que você ficasse em pé. E temos a missionária Isilda, que é
candidata a vereadora. Ele candidato à reeleição e ela candidata também como vereadora em Bragança. Vamos fazer uma oração pelo pleito da nossa cidade? Vamos ficar de pé? Pai, nós queremos orar e interceder neste momento pelo pleito das nossas eleições que estão próximas. Nós temos visto uma guerra na mídia a respeito das disputas das eleições no estado de São Paulo, estão acirradas, e nós queremos pedir paz para o município de Bragança Paulista. Queremos pedir que a tua graça seja sobre nós, e queremos pedir sabedoria, discernimento e direção, para que possamos, Senhor, fazer a melhor escolha e ver o teu propósito se cumprindo em nossa Casa de Leis, em nossa Câmara Municipal, em nossa Prefeitura. Eu quero aqui, Senhor, abençoar a vida da missionária e pastor Isilda Magalhães, e quero também abençoar a vida do nosso querido irmão, pastor Marcos Roberto. Que a tua graça bendita, Senhor, seja sobre a vida deles, e que o Senhor possa estabelecer a tua graça na vida daquele que te apraz, em nome de Jesus. Confiamos em ti, descansamos em ti. Amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado, queridos. Pode se sentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, para que possamos estudar juntos nesta noite um assunto que com certeza vai te abençoar. Deixa eu achar minha pregação de hoje aqui. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre raízes. Diga comigo, crentes sem raízes não permanecem. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele qual o tamanho das suas raízes. Nós somos daqueles que se enverga, mas não quebra, por conta das nossas raízes. Amém? Eu não sei se você já ouviu falar no bambu chinês. Ele fica debaixo da terra durante vários anos. E quando ele rompe o solo, quando ele brota, quando ele cresce, ele chega às alturas por conta de raízes fortes e profundas. Você precisa aprender a trabalhar as suas raízes. A Bíblia fala de raízes, alicerce, base, fundamento. É muito importante que você compreenda o que te faz prevalecer na vontade de Deus em toda e qualquer situação. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 3. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas pedras, essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Diga comigo, não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram.
Uma outra parte ainda caiu em boa terra e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, a explicação desta passagem, a partir do versículo de número 18. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende, E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, e com muita alegria aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada, é morta pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, é estéril, mas a semente que caiu em boa terra representa a pessoa que ouve a mensagem e compreende. Diga aí, repete comigo, ouve a mensagem e compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60, outras 100 vezes mais. Vamos orar? Pai, neste momento pedimos que o Teu Santo Espírito descortine a Tua palavra diante dos nossos olhos. A Tua palavra está aberta e cremos que quando a Tua palavra está aberta, a Tua boca está falando conosco. Desarma a nossa mente e toca no nosso coração, para que possamos receber algo que só o céu pode nos entregar. Em nome de Jesus, faz-me falar, Senhor, como os Teus santos oráculos nesta noite, e agradecemos a Ti. Amém, assim seja e assim será. Eu gostaria de falar nesta noite com vocês a respeito de 4 grupos de irmãos. Gostaria de falar a respeito do visitante, do convidado, do frequentador e do membro. E gostaria que você prestasse muita atenção no que vamos aprender nesta noite. Diga comigo, visitante, convidado, frequentador e membro. Quando nós falamos de membro, nós falamos do filho. Amém? A semente que caiu à beira do caminho, ela fala a respeito do visitante. O visitante representa aquela pessoa que ouve a mensagem do reino, mas não compreende. Se compreendesse, seria diferente. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas naquele culto, naquela célula, no coração daquela pessoa. Nós vimos que Jesus fala a respeito da ave do céu que come da semente que caiu à beira do caminho. E aqui ele fala que Satanás rouba a semente do coração do visitante. Ele rouba a semente. Ou seja, Satanás não quer que aquela semente que caiu no coração do visitante possa criar raízes, brotar, crescer e dar frutos.
Então ele precisa fazer algo para arrancar aquela semente. Agora eu quero que vocês entendam o que a Bíblia diz. O que o próprio Senhor Jesus ensinou. Que o próprio Satanás, através dos seus demônios, faz isso. Ele quer roubar a semente. Se tem algo que nós precisamos ensinar para aqueles que chegam à igreja, é que eles precisam guardar a semente que está sendo plantada em seus corações. Porque num vacilo, o diabo rouba. Tem gente que vai ser visitante a vida toda. Nunca vai descobrir a diferença entre ser visitante e ser membro, ser filho. Algumas pessoas se acomodam em ser apenas visitante. Gosta de ir à igreja, mas não consegue tomar uma decisão de permanecer. Acha que esta independência e autonomia é espiritual. Vou onde eu quero e quando eu quero, ninguém manda em mim. É o que se passa na cabeça muitas vezes daquele que apenas visita. Ele não quer compromisso. Ouve a mensagem e não compreende. Ouve a mensagem e não compreende. Sem o Espírito Santo, falta revelação. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos revelar a vontade do Senhor. Pregamos e a pessoa não entende. E estas pessoas costumam ser críticas do que muitas vezes não entendem. Satanás vem e tira as coisas que foram semeadas no seu coração ou deturpa. Por isso que quando nós pregamos, alguns assuntos incomodam quem nos visita. Por exemplo, vamos pregar sobre adultério. O adúltero fica incomodado. O adúltero se ofende. O adúltero se escandaliza. Pregamos sobre vício. O viciado se incomoda. O viciado se ofende. O viciado se escandaliza. Vamos pregar sobre dinheiro. Não porque queremos dinheiro de ninguém, mas porque queremos que o povo de Deus seja próspero. E existe uma lei espiritual na Bíblia que nos ensina que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A obediência nos liberta. Então, quando nós pregamos sobre dinheiro, isso incomoda, isso ofende, isso escandaliza. Por exemplo, quando falamos de inveja, o invejoso se incomoda, o invejoso se ofende, o invejoso se escandaliza. Quando nós falamos a respeito de atraso, aquele que não tem pontualidade, ele se incomoda, ele se ofende, ele se escandaliza. Quando nós falamos sobre desorganização, quando nós falamos a respeito de organização, quando cobramos organização, ele se incomoda, ele se ofende, ele se escandaliza. A pergunta que eu te faço, o que é que escandaliza você? Porque se você é filho, porque se você é nascido da casa, se você é membro deste lugar, você precisa estar mais maduro, crescido, para certas coisas não te incomodar, não ofender e não escandalizar. Agora, quando uma pessoa não quer mudar, sabe o que ela faz? Ela muda a Bíblia, ela muda a palavra, ela quer dar um novo sentido e interpretação àquilo que foi ministrado. Deixa Deus te tratar.
Deixa Deus te colocar na forma. E quando o diabo quiser te tentar para você ficar incomodado, ofendido, escandalizado, você diz assim: eu quero mudar. E eu vou mudar. E eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. E nada mais vai me desviar do caminho proposto pelo Senhor para a minha vida. Amém? Na verdade, o visitante precisa conhecer mais a palavra para conhecer a vontade de Deus. Todos que estão aqui já foram um dia visitantes. Todos que estão aqui já foram um dia visitantes. E permitimos que a graça de Deus nos transformasse. Diga aleluia. Agora vamos falar dos convidados. Aquelas sementes que caíram entre as pedras. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Ela não tem tanta resistência. Mas como não tem raiz, são aqueles do oba-oba, alegria da alma, empolgação, entusiasmo. Como não tem raiz, dura por pouco tempo. Assim que encontra dificuldades, ou que é perseguida por causa das dificuldades, ou melhor, assim que encontra dificuldades, ou é perseguida por causa da mensagem, abandona a fé. Você conhece alguém assim? Você já vivenciou essa experiência? Agora, se você está permanecendo, glória a Deus pelo seu testemunho. O convidado vem na igreja mais do que o visitante. É simpatizante da igreja. Ele gosta do ambiente, gosta do louvor, da adoração, da palavra. Mas vai para onde alguém convida. Ele é levado por qualquer vento que sopra, porque ele não tem raiz. Então, geralmente é novidadeiro. Ele corre atrás daquilo que impressiona. Não permanece por muito tempo. Não sabe lidar com as dificuldades e perseguições e por conta disso acaba abandonando a fé. Representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino com muita alegria e aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a fé. Sai da igreja. Tem gente que vai ser convidado a vida inteira e nunca vai descobrir a diferença entre ser um convidado e ser um filho, ser um membro. Na verdade, o convidado precisa conhecer mais a palavra para conhecer a vontade de Deus. Todos que estão aqui já foram convidados algum dia e permitimos que a graça de Deus nos transformasse em filhos. Hoje temos compromisso com a casa de Deus. Quando falamos dos frequentadores, nós falamos das sementes que caíram entre os espinhos. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, ela permanece estéril, ela não chega a lugar nenhum, muitas vezes não sai do lugar. O frequentador, ele é mais frequente nos cultos do que os visitantes e do que os convidados, mas desaparece sem falar nada. É o crente ninja, some na fumaça, se sente parte da família. É interessante como ele se envolve,
aquilo que a palavra diz. Parecia ser um dos nossos, mas não era. Se sente parte da família, mas ainda não se comporta como família, como filho. Não sabe lidar com os erros do irmão. Qualquer coisinha é motivo para ele deixar a congregação. Ele fica com raiva, fica magoado e se revolta. Sai da igreja, fica um tempo afastado, vai para outra igreja e a história se repete. Enquanto ele não crescer emocionalmente, não vai crescer espiritualmente. Vai viver sempre tropeçando na mesma pedra e caindo de cara no mesmo lugar. É por isso que nós precisamos entender: não existe igreja perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas imperfeições, crescer, amadurecer, romper, para assim cuidarmos de verdade uns dos outros, vivermos em amor e perdoar sempre. Amém? Enquanto esta pessoa não aprende a lidar com as suas feridas, não vai permanecer em lugar nenhum. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, coloca as coisas do mundo em primeiro lugar, vive preocupado, querendo ganhar mais dinheiro. Pastor, é pecado isso? Você precisa entender o que a Bíblia fala. Em Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino de Deus, busca o dono do reino, o próprio Deus. Você tem que ter uma experiência com Ele. E a sua justiça, que está expressa na sua palavra. E diz que quando você coloca Deus em primeiro lugar e a sua palavra, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não de uma vez, mas serão acrescentadas. Deus quer trabalhar na tua vida todos os dias, se você permitir. Se o teu coração for mole, como barro, Ele vai moldar. Mas se for duro, igual um paralelepípedo, igual granito, só na picaretada. E é por isso que muitas vezes nós sofremos do jeito que nós sofremos. Aleluia. Essa pessoa então não produz nenhum fruto, é estéril. É interessante que a pessoa corre atrás da bênção, mas a bênção foge dela. Por isso que a Bíblia diz o quê? E as bênçãos te alcançarão. Por quê? As pernas da bênção são mais compridas do que as nossas. Não é você que corre atrás das bênçãos, as bênçãos vão te alcançar, em nome de Jesus. Existe uma promessa de Deus sobre você. Você não é ímpio, você não é do mundo, você não é ignorante dentro da vontade, do propósito, dos desígnios e da vontade de Deus, da palavra de Deus. A semente do evangelho é sufocada e morre, porque ela não vive por fé, não aprendeu a confiar em Deus de todo o coração. Na verdade, o frequentador, ele precisa conhecer a palavra para conhecer a vontade de Deus. Todos que estão aqui já foram algum dia frequentadores e permitimos que a graça de Deus nos transformasse. Diga aleluia. Agora, a semente que cai em boa terra fala a respeito
do membro da família, fala a respeito do filho. Mas a semente que caiu em boa terra representa a pessoa que ouve a mensagem e compreende. Ouve a mensagem e compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. O filho, ele é membro da família de Deus. O coração fala da boa terra. Ele ouve a mensagem do reino e compreende, recebe sem resistência, tem paz nas guerras. E a gente pensa que a paz, ela vem assim de mão beijada, né? Você tem que se colocar e dizer para o diabo: diabo, eu não vou entregar minha paz, eu não vou perder minha paz. Sabe por quê? Paz para nós não é um sentimento. Paz para nós é o próprio Jesus, é uma pessoa. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo não conhece essa paz. O mundo finge que está em paz. Mas nós conhecemos a Jesus. Ele é o príncipe da paz. E Ele pode encher o nosso coração de paz em meio às guerras que enfrentamos. Então você vai dizer: diabo, não importa o que esteja acontecendo à minha volta, eu vou ficar em paz, confiante, tranquilo, crendo no meu socorro, no meu auxílio, no meu sustento, na minha provisão, no meu milagre, na minha bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Ele aprende a colocar as suas preocupações aos pés de Jesus. É importante mais você aprender a fazer isso. Quando eu não fazia, eu vivia preocupado. Olha o que diz a Bíblia: não estejais preocupados com coisa alguma. Diga para quem está do teu lado: coisa alguma. E quando você permite que esta preocupação, ansiedade, insegurança, medo tome conta de você, você está pecando, porque você está desobedecendo. Jesus disse: não estejais preocupados, perturbados, ansiosos, solícitos com coisa alguma. Sabe por quê? Você tem um Pai que cuida de você. É interessante que reclamar não resolve nada, chorar não resolve nada, xingar não resolve nada, ficar dentro de casa em depressão não resolve nada, deixar de vir à igreja não resolve nada, só piora, porque Deus tem para você uma palavra de vida, de encorajamento, de fé. Amados, nós não pregamos um evangelho triunfalista. Como é bom, muitas vezes, sermos testados em nosso coração. Porque em meio às provações, Deus, Ele prova você para o bem, o diabo tenta você para o mal. Quando, em meio às provações, você reconhece que o Senhor está no barco com você, Ele pode balançar, e você sabe que Ele não vai afundar. Como diz a música, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Eu imagino Jesus dormindo no barco. Amados, qualquer coisinha me faz acordar. Meu sono é leve. A mulher vira na cama, eu já acordo. Já abro um olho desconfiado. Agora, Jesus está no barco dormindo, em meio a uma tempestade. Os discípulos desesperados.
achando que aquela seria a última viagem. Acorda, Jesus, fala com ele. Eu não, acorda você. Pedro vai e chama Jesus. Até imagino Jesus: oi Pedro, que foi? O que aconteceu, Pedro? Ou você acha que Jesus acordou assim: que foi, Pedro? Que tempestade! Meu Deus do céu, pega a minha boia! Cadê meu salva-vidas? Não. Por isso que você precisa ter a serenidade de Jesus. Jesus acorda. A tempestade. Olha só. Ventos fortes. Mar agitado. Ondas gigantes. Raios, relâmpagos, trovões. Jesus pega, céu escuro, ele estende a mão. Imagino ele olhando para os discípulos: aprende, 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 nem sempre estarei com vocês. Ventos, acalmem-se. Tempestade, pare. Às vezes a gente quer gritar para impressionar, achando que Deus é surdo. E assim nós revelamos ter mais autoridade. Imagina a serenidade de Jesus. Como você vai lidar com as tempestades da sua vida a partir de hoje? Diga: com serenidade, mas muita autoridade. Amém. Aleluia. Então lembre-se, cuidado com as preocupações, ansiedade, perturbações e solicitudes. Aprenda a confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Diga: isso é um treinamento. Diga: eu vou chegar lá. Amém. Glória a Deus. Consagra sua vida ao Senhor. Vive para Deus. Não importa os ataques diretos ou indiretos. Diga: não importa. Não importa. Diga: não importa. Permaneça firme. Você já aprendeu sobre a importância da oração. Sabe por que você vive assim? Não ora. Uma vez me falaram: pastor, eu queria uma Bíblia igual aquela das mulheres. Eu falei: que Bíblia? Eu não sei, pastor, tem uma Bíblia aí, a Bíblia é da mulher que ora. Eu falei: não, para homem não tem. Homem não ora. Poucos oram. Ia vender poucos exemplares. Se vocês soubessem o poder da oração na vida de vocês, hoje vocês passariam madrugada buscando a Deus. Tem muito problema na vida de vocês que já era para estar resolvido, mas você tem preguiça de orar. Tem muita coisa que já era para estar resolvida com o seu jejum. Mas jejum só para fazer exame de sangue. E vá lá. Oração acompanhada de jejum, jejum acompanhada de oração, segundo a Bíblia, é eficaz, é eficiente. Você sabe que precisa orar e não ora, sabe que precisa jejuar e não jejua, sabe que precisa buscar Deus na Bíblia e não busca, sabe que precisa orar no Espírito Santo e não ora, sabe que precisa contribuir na igreja onde Deus te plantou e não contribui, sabe que precisa evangelizar e discipular, obedecer o que Jesus mandou, a sua ordem imperativa do ide, não evangeliza e também não discipula. Você precisa aprender a ser igreja e a fazer igreja.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Agora você sabe quem você é. Não precisa falar, tá bom? Você é. O primeiro qual é? Visitante. Visitante. Você é visitante. Você é convidado. Você é frequentador ou você é filho, membro da família? Você está entendendo? Que não dá para a gente ficar em cima do muro o resto da vida. A gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que criar raízes fortes e profundas. E sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Forjando crentes com uma identidade, para que possam fazer parte do último avivamento da igreja na terra. Ele está juntando as brasas que estavam se apagando, é por isso que nós estamos aqui. E Ele sopra, e nós vamos pegar fogo de novo, nos tornaremos incandescentes. E a profecia de que o Brasil seria berço e celeiro de missionários, isso vai acontecer. O mundo conhecerá o Evangelho através do nosso país, amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: Deus, tem tanta coisa em mim que precisa mudar. Eu gostaria que o Teu Espírito me mostrasse onde mudar e como mudar. Eu quero receber a Tua palavra. Eu quero corrigir em mim aquilo que precisa ser corrigido. Quero confessar a Ti de coração arrependido aquilo que muitas vezes me impede de ser melhor, de criar raízes, de ser diferente e frutífero. Eu não quero mais, Senhor, ser estéril. Eu quero frutificar. E que estes frutos possam glorificar o Teu santo nome. Faz-me ser um testemunho vivo na terra daquilo que Tu tens profeticamente para a minha vida, em nome de Jesus. Eu vou dar um tempo para você falar com Deus agora. Aí você vai falar com Ele. Talvez você tenha que receber Jesus de verdade no coração de novo. Eu não sei se você, quando se batizou, tomou banho de piscina. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você é inconstante, impulsivo, inconsequente, irresponsável. Eu não sei como você está levando a tua vida espiritual. Eu gostaria que nesta noite Deus colocasse no teu coração temor, para que você pudesse se posicionar, para a tua realidade mudar. Porque enquanto você não corrigir a tua vida espiritualmente, você vai continuar vivendo do mesmo jeito que você sempre viveu. E eu sei que colecionando frustrações, decepções, desilusões, derrotas, fracassos, falências, Deus está aqui nesta noite. E Ele vai mudar a tua sorte, o teu destino, o teu amanhã, o teu daqui a pouco, o teu futuro, em nome de Jesus. Ora, fala com Deus. Correquei calabarrachala requei calamanassá. Fala com Deus. Como é precioso, como é precioso, bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor,
eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Sou com você no amor do nosso Pai. somos um. Fecha o corredor. Refrão. Aliança. Aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre. Eu sou Livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Levante as mãos assim bem alto. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um. Diga para quem está do seu lado, eu sou um com você. Somos um no amor de Jesus. Pai, encerramos o nosso culto nesta noite. Abençoa o teu povo para que eles possam ir para suas casas em paz. Dê uma semana, Senhor, debaixo da tua proteção, guarda e livramento. Que a tua vontade seja sobre a vida de cada um. Livra o Senhor de toda e qualquer malignidade. Cuida dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoe a todos. Diga comigo amém. Assim seja, assim será. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço da tua irmã.